Bom, deu aqueles 5 minutinhos, né? O pessoal chegou aí. Então, pô, boa noite aí para todo mundo aí que comprou mais uma vez essa minha ideia aqui de chamar os professores e tal, né? Professor, essa é uma ideia que eu tive, né, para a gente aprender com os convidados e se inspirar, né? Porque às vezes a gente se esquece o motivo que a gente está fazendo o curso e também para falar de assuntos assim extra classe, né? Porque a gente sabe que muitas vezes não dá tempo de abordar tudo que a gente quer. Então, pô, muito obrigado aí por ter topado. Imagina, estou à disposição. Então, professor, vamos começar do princípio, então. Por que o senhor resolveu ser engenheiro civil? Como que o senhor tomou essa decisão? Bom, olha só como é que é a vida, né? O meu avô, lá no interior do Rio Grande do Sul, ele tinha uma loja, e eu de pequenininho ia lá para ver ele fazer os negócios e tal. E eu não tinha nem entrado na escola ainda, tinha 4 anos. E ele começou a me provocar lá no caixa da loja em fazer uns cálculos, assim, parecia lógicos, né? Mas ele também passava, ó, produto tal, custa tanto por quilo, deu tantos quilos, quanto que vai dar isso aqui? Aí a gente fazia, bom, resumo da história, quando eu entrei na escola com 5 anos e meio, já sabia matemática. Falou. Só que na prática, né? Não, Uhum. não a tabuada, sabe? Aprendi ali. Então, isso já me levou um pouco, né, na área de exatas. Já comecei de pequenininho. Bom, depois eu cresci e um tio meu, o único tio homem, ele fez engenharia em Porto Alegre e naquela época engenheiro era que nem rei, né? Porque tinham poucos e começou a ter muitas estradas asfaltadas lá no sul e como tinha poucos engenheiros, ele era muito assediado, então ele escolhia a melhor oferta. Uhum. Ou seja, ele vinha passear no interior lá com aqueles carros esportivos da época que eu achava o máximo, né? E era engenheiro, então já cresci aquilo na cabeça. Então foi praticamente isso. E durante todo o ensino médio fundamental, na época era primário e segundo grau, eu sempre em matemática me destacava. Então, praticamente fui levado a fazer engenharia. Não, realmente, porque eu imagino que essa coisa da lógica é muito importante, né? Às vezes a gente fica muito preso no conteúdo, né? Saber as coisas muito teóricas, assim, mas esse pensamento também é muito importante, né, professor? Bom, daí para fazer engenharia, o que acontece? Eu morava no interior, no Rio Grande do Sul, muito interior, cidade muito pequena, que não tinha na época ensino médio, que era segundo grau. Não tinha. Era até o fundamental só. Então era Uhum. impossível fazer faculdade se eu ficasse lá. E a mãe, que era visionária, ela provocou o pai para vender a terra que ele tinha lá e se mudou para Passo Fundo, que é uma cidade maior, e lá tinha o segundo grau, que é o ensino médio, né? E Sim. aí, então, que começou a ter essa possibilidade de fazer a tal da engenharia. Mas, de qualquer forma, nem tinha lá em Passo Fundo engenharia. Tinha que fazer lá perto de Porto Alegre. E Uhum. aí, o pai agricultor, com pouco dinheiro, a sorte é que, na época, já existia um tal de crédito educativo, que seria o FIES atual. Só que o crédito educativo da época do governo, além de pagar a universidade, dava uma mensalidade para manutenção, para Sim. morar fora de casa. E isso foi a salvação dos 3 filhos, meus 2 irmãos, que também já fizeram engenharia. Só que eu fui o Uhum. único que fui para a área acadêmica. Os Sim. outros 2 foram para a área de projeto e de construção. Ah, sim. Então, isso é outra coisa interessante de a gente falar. Porque isso já foi despertado em você na graduação, essa escolha pela área acadêmica? Como é que o senhor chegou? Então, exatamente, quando eu cheguei na graduação, eu acabei ajudando muitos colegas. Eu dava Hum. cola para todo mundo, né? E como tinha essa questão da dificuldade financeira, eles me pagavam churrascaria, pagavam comida, e eu, em troca disso, ajudava nas provas, né? Então, eu Legal. comecei extra aula a ensinar, dava umas aulinhas particular para eles, extra aula, e assim eu gostei dessa parte da docência. E quando acabei a faculdade, meu irmão mais velho já era engenheiro, lá em Sim. Passo Fundo, já fazia construção. Inclusive, na placa de obra, já constava o meu nome, só faltava botar o CREA. Mas Hum. aí, no último semestre do curso, eu fui a Porto Alegre,
fui me formar do mestrado, gostei da proposta e avisei meu irmão, ó, vou começar o mestrado, se eu não gostar, vamos tocar a construção e vamos ficar aí contigo como sócio da empresa. Mas eu comecei o mestrado e eu vi que aí o mestrado é o pontapé inicial para o futuro pesquisador, cientista e professor. É a primeira etapa. E na época eu não tinha doutorado. Eu estou falando para vocês o seguinte, eu comecei a graduação em 79 e o mestrado em 84. Em 84 não tinha doutorado no Brasil, só no exterior. Nossa. Então o mestrado já era um doutorado, tinha que ser inédito, é cheio de condições para fazer, né? Aí quando eu comecei, me encantei, aí foi onde começou essa minha vocação para professor e pesquisador. Mas isso não impediu o senhor de ir a campo. Como foi a experiência do senhor, assim, no canteiro de obras mesmo? Então, durante a faculdade, pela dificuldade econômica, lá pelo segundo ano, eu já busquei um estágio. Então, eu tocava... Eu era o office boy do engenheiro, porque o engenheiro frequentava várias obras e tinha que ter um residente. E o residente era o estagiário. Então, eu tinha minha bike, eu ia direto lá para o trabalho e fazia as disciplinas da faculdade sem atrapalhar e ganhava um dinheirinho. Aí eu vi como é que era a construção. Então, eu acompanhei uma obra da fundação até a entrega, todas as etapas. Como auxiliar técnico, também como office boy. Comprava material, ia no banco, pagava os funcionários e checava a questão de ferragem de acordo com os projetos para o engenheiro. Então, eu vi que isso aí não era para mim, sabe? Eu não queria ficar ali só nesse servicinho de acompanhar a obra, tocar, que é tudo igual, é uma mesmice, é consumo de norma, né? Eu queria ir a fundo, queria ver como é que fazia a norma, como é que inovava. E aí que foi, então, a decisão de ir para o mestrado, porque tinha experiência de 2 anos e meio em obra. Sim. Foi no Brasil mesmo, o seu mestrado? Tudo lá em São Leopoldo, fiz a faculdade, a graduação, Unicinos é a universidade, Sim. e particular, por isso que tinha o crédito ativo do governo. Sim. E aí, no final da graduação, fui fazer o mestrado, e no mestrado, já no fim do mestrado, o pessoal da Unicinos me chamou para dar aula, em 86. Sim. Último ano do mestrado, fui dar aula, inclusive os alunos, esses colegas meus que ficaram repetindo lá as disciplinas, foram meus alunos depois lá na própria Unicinos. Aí foi a primeira experiência. Aí eu soube que em Londrina tinha uma vaga para concurso aqui, não conheci ninguém, peguei o ônibus, um pinga-pinga, 24 horas de viagem. Sim. Cheguei aqui, não conhecia nada, me encantei com Londrina já, em 86, em dezembro. Fiz a prova, eu estava acabando o mestrado, tinha um currículo bom, aprovei em primeiro, e ano seguinte, em 87, em março, eu entrei como professor temporário. E em julho teve concurso público. Aí me encantei e fiquei em Londrina. Sim. E o concurso, como é que é o concurso, professor? É uma prova escrita? O senhor tem que fazer uma prova de... Como que é isso? O concurso público, ele geralmente é 2 etapas. Ele tem uma prova escrita com tema sorteia um dia antes, aí tem que descrever sobre aquele tema, e uma aula didática de 1 hora, com uma banca de 3 professores. Como eu tinha mestrado na época, então a banca também era de mestres. E aí veio um professor de fora e tal. É uma banca exigente, não era fácil, não. E eu acho que na época teve uns 8 a 10 candidatos que concorreram comigo. Mas além da minha formação, também eu tive já o mestrado. Isso ajudou bastante na hora da contratação. Sim. E a sua experiência lá fora? Como é que foi? Lá no exterior? Então, certo. Aí eu vim com o mestrado, fiquei de 87. Em 91, eu vi a necessidade de fazer mais cursos, né, de pós-graduação. No Brasil, o tema que eu queria trabalhar não tinha. Nem na USP tinha o tema que eu queria pesquisar. E, por coincidência, em 92, teve a Olimpíada de Barcelona. E em 91, lá teve muita pesquisa aplicada a obras para a Olimpíada. E eu fiquei sabendo num congresso aqui no Brasil, aí fui me informar, e aí fui aceito para fazer o doutorado num tema que é o concreto de alto desempenho. Também com concretos de resistência à compressão na ordem de 100 megapascal, 100, 120, é altíssima resistência. Com isso, você consegue reduzir elementos de pilares, lajes, enfim. Né? Então,
e isso foi em 92. Fiquei até 97 de janeiro, eu voltei de Barcelona do doutorado, na época. Sim. E o que tinha? Como é que foi esse concreto, assim? O que o senhor pesquisou diferente? O que tinha diferente no concreto? Então, areia, o detalhe é que como um concreto de alto desempenho, ele leva pouca água. Uhum. Ele tem a água só necessária para reagir com o cimento, para dar resistência. Então, a trabalhabilidade em fresco é dado por aditivos químicos chamados superfluidificantes e também superplastificantes. Para melhorar a microestrutura desse concreto, também era adicionado microsílica, ou silica film, em inglês, Sim. que é da origem do ferro mesmo, né? Que é microfibras que incorporam no concreto e aumenta também a resistência. E esse concreto, então, ele é um concreto com cimento, não é o ari, é um cimento no mercado normal, a areia também, areia normal, um agregado graúdo com resistência mecânica boa. O detalhe é que, como água-cimento, o controle tem que ser muito rigoroso, relação 0,28, 0,30 água-cimento, é muito pouca água, Sim. todos os agregados, eles tinham que estar controlados a sua umidade, não podia ficar no tempo. Então, é um concreto que, para produzir, tem que ter todo um controle tecnológico dos materiais, especialmente a umidade. Sim. E como é que é o seu dia a dia, assim, como pesquisador? O senhor está sempre com uma pesquisa, assim? Ou o senhor é mais flexível, assim? Eu faço uma pesquisa de cada vez? Ou tem várias coisas? Como é que é esse dia a dia? Isso, é interessante, né? Ao longo da minha carreira, se vocês olharem o meu Lattes, o currículo Lattes, ele é público. Você pode entrar no CNPq e buscar currículo Lattes, põe meu nome lá e vai aparecer em tudo que eu trabalhei. Realmente, eu fui um cara que trabalhei em várias áreas por conta do doutorado e do mestrado. No mestrado, basicamente foi análise de numérica de pontes em curva em computador. Desenvolvi um programa novo que simulava o comportamento de uma ponte curva ou reta com passagem de veículos. E isso é um problema dinâmico complicado de solução, integração numérica, no tempo também. Então, requeria muito, muito cuidado. Eu produzi software, na verdade, né? Inovação mesmo. E isso abriu um leque bom na área de programação. No doutorado, eu fui mais parte prática em laboratório, para desenvolver o concreto. Então, eu consegui trabalhar em duas grandes áreas de um pesquisador, o teórico e o prático, o de laboratório e o de programação. E isso, então, aumentou o leque das pesquisas quando voltei para a universidade. Por exemplo, o pessoal da engenharia elétrica precisava desenvolver células de carga, produzir, para poder fazer uns ensaios. No meu doutorado, eu fabriquei células de carga. Eu coloquei strain gauges, montei os tubos metálicos, então eu dominei a tecnologia de fabricação de células de carga. E isso gerou um projeto lá na elétrica de foguetes experimentais. Olha. Que é embarcado o controle de medição na estrutura do foguete para, ao longo da subida e descida, verificar deformações, tensões térmicas, tudo por medição, por instrumentação. Então, isso foi uma área que eu trabalhei também fora do doutorado, fora do mestrado, mas que foi do conhecimento adquirido. Por isso que a pós-graduação é interessante, porque ali a gente vê várias áreas e você começa a ampliar o conhecimento. Você começa a ver que é possível migrar para áreas afins. O importante é meter a cabeça, é não ficar com receio. Vai, aprenda tudo que pode, dedica 100% do que está fazendo. Isso é uma coisa que eu queria passar, eu passo para vocês como alunos também, que eu aprendi com a minha mãe, lá na infância. Ela falava o seguinte, para colocar um prego, se fizer bem feito, fica melhor que fazer às pressas. Ou seja, faça sempre o melhor que tu pode, por mais simples que seja o objetivo. Do simples ao complicado, dedique 100%. E sempre é possível melhorar. Nunca se pode se contentar que está satisfeito, que já não tem um nível, já conseguiu o mestrado, não, vai para o doutorado. Tanto é que acabei o doutorado, me capacitei bastante. Em 2011, eu já estava enjoado, queria
queria fazer coisas novas. Consegui um pós-doutorado em Barcelona, já na área de túneis. Então, imagina como eu estou migrando aí em várias áreas, né? E trabalhei 2 anos lá em Barcelona com túneis, também aplicado em obra, com enfoque estrutural. E qual que é o próximo passo agora, professor? Porque o que vem depois do pós-doutorado? O que se faz? Então, o pós-doutorado, na verdade, a nível de carreira docente, o doutorado já te leva no nível superior. O pós-doutorado, ele não entra na carreira, mas ele agrega muito ao pesquisador. Ele aumenta a relação internacional, ele começa a ser respeitado não só no Brasil como fora, se começa a publicar artigos em qualidade indexada a nível de A1, A2, que são difíceis para publicar. Aí você trabalha já em trabalhos conjuntos com o exterior, já você vai a um nível superior a nível de científico também, de inovação, né? Uhum. E o senhor comentou sobre a pós, né, que eu dei uma olhada, o senhor coordena a pós. Como que é essa pós? Então, quando eu voltei do pós-doutorado, em 2012, o departamento estava com um problema porque o curso de especialização ele estava fechando, tinham poucos alunos e ele estava tendo déficit financeiro e ia fechar. E o departamento não queria. Aí me passou o problema, eu disse, olha, eu vou, com os meus contatos no Brasil, botar professores de fora também, para dar valor, e vou tentar, então, erguer esse curso. E aí eu comecei devagarinho e tal. Bom, resumindo, depois de 12 anos, agora eu entreguei para o André Campos de Moura, que é meu vice, a coordenação, eu fiquei 12 anos, ele teve 107 inscritos de todo o Brasil. O curso é remoto, 100% remoto, é do norte a sul a participação, e é considerado hoje o melhor curso de estruturas do Brasil de especialização. Bom, então eu vou explicar para vocês como é que é a pós-graduação, né? Que agora eu falei de vocês em um monte de coisa. Então, vamos fazer o seguinte, deixar bem claro. Se fez a graduação, muito bem. Vamos supor que o seu interesse não é pesquisador nem professor. Então, você vai fazer uma especialização. A especialização é focada para o mercado. É formação profissional para o mercado. Não forma professor, não forma pesquisador. São disciplinas bem práticas de execução em projeto de obras. Chama-se pós-graduação a nível lato sensu. Certo. Outro grupo de cursos de pós se chama stricto sensu. O que é o stricto sensu? É a linha que vai chegar no pesquisador, professor, que é o mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, são 2 gamas. Interessante que eu, na formação minha, nunca fiz especialização, eu só fiz mestrado e doutorado, só que eu coordenei o curso de especialização. E também dou aula de patologia nesse curso. Sim. E, nossa, e 100% online? Como é que fica a parte prática? Isso, até 2019 para 20, era só presencial. A gente nem imaginava que ia dar cursos remotos, a gente era contra, porque no mercado a fama que tem que são cursos ruins, que é uma picaretagem e tal, então a gente nem queria saber como funcionava, era só presencial. Com a pandemia, início de 2020, nós fomos obrigados a dar a aula remota para a turma que entrou presencial. A gente foi obrigado. Então, eu como coordenador, tivemos que fazer uns 6 meses de treinamento com os professores e tudo, para poder depois, então, ministrar disciplinas da especialização de forma remota. Com a experiência adquirida, o que a gente fez? Eu comecei a ofertar, depois que acabou a pandemia, 2 opções de curso de pós e especialização. Uma presencial e a outra remota. A vantagem da remota é que o professor não precisa pagar passagem aérea para trazer para Londrina, não precisa colocar ele no hotel, não precisa pagar alimentação, é muito mais barato. Sim. E aí eu consegui baixar a mensalidade. Então, o mesmo curso, com a mesma qualidade, mesmo corpo docente, eu consegui baixar de R$500 por mês o presencial para os alunos para 285. E isso, então, aumentou a procura, de tal forma que, nos últimos 2 anos, o curso presencial não teve o número mínimo de inscritos e não acontece mais o presencial, nem tem aluno. Caramba. Agora é 100% remoto. Que tipo de
de aluno que procura, assim, qualquer engenheiro? É para pessoa que quer se aprimorar ou quer adquirir um conhecimento ou que é uma pessoa que quer trabalhar nessa área? Qual que é o perfil que vocês buscam? É que especialização é uma pós-graduação, ou seja, É. são disciplinas que não ocorrem na graduação. Uhum. Então, você, por exemplo, você se formou engenheiro civil, mesmo pela UEL, né? Certo. Quer trabalhar na área de silos, a parte estrutural, tô falando, né? Projeto. Uhum. Não tem nenhuma disciplina de graduação que te dá essa capacidade. Não tem, né? Uhum. Concreto protendido, a nível avançado, também não tem. Então, são todas disciplinas, é um elenco grande que nós temos, até no site do departamento tem lá, vocês vão olhar, são disciplinas que praticamente não tem na graduação e aprende na pós-graduação. Por exemplo, um projeto completo estrutural de uma casa. Na graduação, se tem disciplinas estanques, tem mecânica, estabilidade, tem concreto, tem aço, tem madeira, mas não tem um projeto completo. Se formam, só vão aprender mesmo quando for no escritório de cálculo, como estagiário, como engenheiro. Essa disciplina, na especialização, dá um projeto completo. Desde o início, pega o arquitetônico, até emitir os projetos de formas e armadura, enfim, dos elementos. E como é que funciona um projeto estrutural, assim? Geralmente são feitos por escritórios especializados? Como é que funciona? Certo. Tudo depende do tipo de obra, né? Vamos supor, as casas pequenas, até arquiteto pode calcular. Tem atribuição profissional em carteira. Claro que eles não têm muito conhecimento, acabam contratando um engenheiro. Então, no mercado, tem vários tipos de atendimento profissional. Tem escritórios que atendem tudo, mas pegam casas até 2 pavimentos, por exemplo. Faz o hidráulico, faz elétrico, faz estrutural, tudo no mesmo escritório. A graduação dá essa condição. Agora, vai fazer um edifício, aí praticamente uma empresa especializada em instalações hidráulicas que vai tocar, uma empresa especializada em cálculo estrutural é que vai fazer, vai ter lá uma empresa só na parte de gestão, que vai fazer, por exemplo, a compatibilização dos projetos. Isso é necessário, porque às vezes tem um arquitetônico, faz estrutural para uma empresa, o hidráulico por outro, o elétrico por outro. Se eles não se conversarem, pode ficar incompatível em alguma situação. Então, existe sempre uma empresa que faz a compatibilização, e cada vez é mais necessário para evitar que chegue na obra, ele tem que fazer uma gambiarra, porque não foi pensado, desviar uma tubulação da estrutura, porque não passa, né? Então, isso tudo depende do tipo de obra. Quanto mais exigente a obra, mais profissionais diferentes entram nessa obra para fazer projetos e execução. Não, legal. A gente foi visitar uma obra grande, da Yoshi, inclusive, e a gente viu que é tudo terceirizado. Eles cuidam mais da parte da execução. Não, assim, realmente, né, as coisas têm que conversar muito entre si. Então, tem uma empresa que... Compatibilização, então, né? Que cuida... Isso, ela faz incorporação e também faz isso uma empresa à parte, mas tem que ter um profissional, uma empresa que vai compatibilizar todos os projetos que foram contratados, a partir do arquitetônico. O arquitetônico é o que vem primeiro. Sempre o arquitetônico é o primeiro. Sim. Aí depois que está feito o arquitetônico, aí vem as opções do calculista. Se vai fazer em pré-moldado, se vai fazer estrutura metálica, vai ser concreto armado, então aí depende do calculista e também do próprio proprietário. Por exemplo, o proprietário é uma rede de supermercados. Certo. Ele tem interesse em abrir o mercado quanto antes. Então, ele já direciona o projeto para uma empresa de pré-moldado, pré-fabricado. E, às vezes, depende dos vãos, também com protendido. Sim. Então, isso tudo varia para cada situação, não existe uma regra única. Então, por isso que é importante, vocês que são alunos, sempre que pintar um curso disciplina especial, ofertado pelo departamento, não interessa qual, não precisa só estruturas, na área hidráulica, saneamento, façam o máximo possível, porque nunca a gente sabe onde vai trabalhar depois e o que pode aparecer de opções de mercado. Sempre isso é uma dica importante. Façam 100% de aproveitamento do que o curso está dando para vocês e também extra curso. Sim. Empresa júnior, um congresso, pode fazer IC, extensão,
você nunca sabe. E tudo isso vai dar o network também. E esse network, quanto melhor for o teu network, quando se forma, você aumenta as possibilidades de trabalhar ou como autônomo ou até como empregado de uma empresa. Legal. Eu vi também que boa parte das profissões vão se modificar daqui a uns anos, né? Que as coisas não vão ser do jeito que a gente está daqui a uns anos, então é importante a gente se adaptar. Quais são as novidades, né, nessa área, professor? Então, eu tive na Inglaterra faz uns 3 anos, visitei uma universidade top, é a primeira universidade do mundo que desenvolveu obras em 3D impresso. É a primeira. Lá começou tudo. Depois já foi expandida para todos os países do mundo. Estive visitando. Então, é uma tendência que apareceu como inovação, o tal de impressão 3D. Claro que fica muito limitado. Por exemplo, na Europa, Estados Unidos, país desenvolvido, a obra pré-fabricada e pré-moldada já é uma exigência. É rara a obra que você executa em loco. Entendeu? Então, tudo depende do país. Aqui no Brasil, ainda é pouco comparado com o resto do mundo desenvolvido, as soluções adotadas em execução de obras ainda fabricadas em loco, né? Os edifícios. Lá no exterior, é inconcebível, é impossível se não for pré-moldado, porque a mão de obra é cara, é a rapidez, é a qualidade. Então, assim, você pode falar, a tendência, assim, pegando reportagem do exterior, mas no Brasil, desde que eu me informei, se falava que ia industrializar a construção, mas ainda no mercado, a grande maioria ainda não é industrializado. Embora as empresas são muito controladas, tem todo um esquema que melhorou, mas não o sistema construtivo. Então, essa história assim que vai mudar tudo, depende. Tem áreas que sim, tem áreas que não tem como. A construção civil vai ser isso aí. Não tem jeito, vai ter que ter um engenheiro, vai ter que ter o carpinteiro, tem que ter uma mão de obra. Os materiais, pode ver que o concreto, desde que foi inventado, ele tomou conta, foi se aprimorando, buscando aditivos, buscando adições, melhorando a tecnologia, mas ainda é concreto armado e protegido. Então, são coisas que vão permanecer por muitos anos ainda. Sim. E o senhor falou da sua experiência lá fora. O que tem lá fora diferente? Como é que é o mercado lá, o ensino lá? O que tem lá que a gente pode aprender com eles, assim? Olha, uma coisa que eu percebi quando cheguei em Barcelona, desde o doutorado, quando eu cheguei lá, o professor meu orientador, já pediu para mim dar umas aulinhas da graduação, para mim não enferrujar, porque 4 anos fora da docência, né, só fazendo pesquisa no laboratório, você fica enferrujado. Eu mesmo pedi lá para o professor, dá para dar umas aulinhas da graduação aí, de ERM e tal. Então, ele me dava umas opções lá, eu dava umas aulinhas para os alunos. O que eu percebi é que lá, os que entravam na engenharia estavam ávidos por conhecimento, sabe? A gente não precisava, lá como professor, como vou dizer, fazer malabarismos para conquistar a plateia. Não, lá eles passavam material, passavam uma referência bibliográfica, pessoal na biblioteca, ficavam na biblioteca pesquisando, vinham atrás do professor. Os alunos estavam mais interessados do que o professor ficar tentando dizer a importância do aluno buscar o conhecimento, porque é para ele. Então, lá eu achava o aluno mais responsável. Sim. Aqui, cada vez está ficando isso pior com o tempo. Cada vez é minimizar. Isso é uma crítica construtiva, você sabe, são meus alunos, eu comento com vocês. Eu que observei ao longo do tempo é uma curva descendente, no sentido do interesse de buscar o máximo como aluno e como engenheiro, né? Não só de estrutura, mas no geral. Porque é uma etapa da vida que passa rápido e depois não volta. Depois se formou, mesmo que se formou nos 5 anos, se vai precisar de um auxílio, vai ter que pagar consultoria técnica, vai custar. Então, se você adquirir o conhecimento, até para fazer um mestrado, eles vão ver lá depois na seleção o teu histórico. Dependendo do histórico, você está só com a notinha na média, nem tem chance. Nem tem chance de concorrer. Então, tem que ser máximo para ter depois opções de escolher, né? E também qualidade de formação. É isso que eu percebi lá
é assim, o aluno mais interessado que o professor. O professor passava o material e eles vinham atrás para pegar dúvida, tirar. Na aula seguinte, perguntavam da aula anterior, porque foram fazer um problema, não conseguiram, não esperavam a prova, sabe? Não era a prova que decidia. Pode ser que tenha mudado, porque voltei de lá em 2012, a última vez. Pode ser que tenha mudado alguma coisa também, né? Uhum. E é, como que o senhor vê essa coisa como que eu posso dizer? Essa coisa, as gerações, assim, então realmente é uma tendência, assim, né, bem natural. Então, eu imagino que deve ser realmente um desafio, né, para o professor. Deve ser professor muito difícil, na verdade, né? É, captar a nossa atenção, assim. Então, pô, realmente, você vê tipo, a transição desde quando era... ver ao longo dos anos os alunos mudarem. Mas eu queria saber também dessa sua pesquisa com o bambu, que eu dei uma pesquisada e eu vi bastante informações sobre como que é. Então, essa é uma história interessante. Como é que eu entrei no bambu? Porque no doutorado não fiz bambu, no pós também não. E é Sim. uma coisa muito interessante. Eu tinha botado do pós-doutorado já. Não, foi antes do pós-doutorado. Lá por 2007, 2008, eu estava em casa almoçando, uma reportagem na televisão de um pesquisador do IAPAR Londrina, um pesquisador lá do IAPAR, que esteve na China uma época atrás e trouxe mudas de bambu e plantou no IAPAR aqui de Londrina, fez um bambuzal, as moitas, coisa mais linda. E ele estava reclamando na televisão, para todo mundo que estava assistindo, que ninguém tem interesse de pesquisar aquele material que ele trouxe, porque ele não era de bambu, mas trouxe as mudas. Plantou lá no IAPAR, estava lá todas as moitas, com inclusive aqueles gigantes, né, vários tipos de espécie, e ele estava provocando pesquisadores para ensaiar mecanicamente e ver as propriedades. Aquilo ficou na minha cabeça, mas nunca mexi com bambu, nem ideia, né? Bom, aí então um dia na minha sala lá na UEL, trabalhando, e bateu na porta um aluno: professor, posso conversar contigo? Ah, claro, senta aí. É o seguinte, eu consegui uma bolsa de interesse social da Fundação Araucária, e para poder ter a bolsa tem que ter um projeto. E como eu estou começando o curso agora, tem que ser um tema que não precisa muita formação, que seja uma coisa mais braçal de laboratório. Sabe quando eu ligo a reportagem e ele vem ali com a mão de obra querendo trabalhar e precisa? Eu falei, não, agora é a hora de eu entrar nesse campo aí, porque em laboratório, fazer ensaios, corpo de prova, eu tinha muita experiência já, né? Botar um corpo de prova de bambu, ou botar uma viga de madeira, ou botar um corpo de prova de concreto, era a mesma coisa. É dominar o equipamento e botar lá e medir. Então, não era problemático fazer os ensaios para caracterizar todos os bambus do IAPAR. Aí fui lá no IAPAR, disse para o aluno, ó, a princípio tem um tema, é mão de obra mesmo. Esse aluno estava com muita disponibilidade para trabalhar no laboratório, ele tinha poucas disciplinas, acho que estava retido, alguma coisa assim, e podia ficar muito tempo no laboratório, então para mim estava ótimo, porque é trabalho braçal mesmo, a orientação minha total, mas ele que ia fazer a mão de obra junto com o técnico do laboratório. Fui no IAPAR, encontrei lá o pesquisador, fiz uma reunião com ele, me apresentei com o meu conhecimento, tal, de laboratório, o pesquisador falou, nossa, professor, não podia ser melhor, porque ele vai pesquisar a parte estrutural. Eu digo, sim, essa é a ideia. O resto já tem feito, a parte de biologia, de botânica, já tem tudo caracterizado, falta a parte estrutural de mecânica. Qual a licença mecânica de cada um, como se comporta, enfim. Ele, Gilberto, traga o caminhão aqui, eu te consigo até o pessoal para cortar, para te botar em cima do caminhão, para levar para o teu laboratório. Eu digo, então, fechou. E aí, então, foi a origem desse projeto aí, que no fim, resumindo, eu já faço parte de livros em inglês publicados em capítulos de sistemas estruturais baseados em bambu. Então, eu trabalhei com tesouras, trabalhei com laje mista, bambu concreto sem aço, com conector de bambu, lajes de vários tipos,
e também caracterização dos elementos. E também tratamento natural com tanino, também eu fiz bastante ensaios e comprovei que é possível dar durabilidade frente aos insetos sem botar nada químico. Colocar o tanino, que é natural, injetando nas fibras com compressor. Também foi feita pesquisa e foi publicado. Então, eu dei o fechamento agora de 12 anos de pesquisa em bambu. A nível nacional, a gente é referência em resultados de aplicação estrutural desse bambu. Eu dei até uma pesquisada e eu vi que é chamado de uaço vegetal. Por que ele recebe esse nome? Então, é que se você pegar a resistência mecânica do bambu e dividir pela sua densidade, então você pega o do aço, por exemplo. O aço, ele tem uma densidade de mais ou menos 7.800 quilos por metro cúbico. Já o bambu é 600, 700 quilos por metro cúbico. Aí você pegar a resistência do bambu, dividir pela sua densidade, e pegar o aço, a sua resistência mecânica, tração ou compressão, e dividir pela coisa, o bambu, ele é mais eficiente que o aço. Caramba. A natureza fez um material que o homem não conseguiu dar em termos de comparação, porque, claro, se você pegar só a resistência do aço e do bambu, o bambu é menor. Mas pegar a densidade que tem o aço e a densidade do bambu, a estrutura é muito mais leve e com uma resistência muito, muito alta. E o que falta, então, para as pessoas, sei lá, fazerem construções em bambu? Então, a principal dificuldade é a questão do tratamento. Por quê? Porque se você não tratar adequadamente, executar uma obra com tanto trabalho que dá, com detalhe construtivo que é complicado, não tem mão de obra especializada, é um monte de dificuldades. Uma obra esporádica, uma obra modelo, uma exposição, dá para fazer. Agora, pensar no sistema construtivo em série, de quantidade, é difícil aqui no Brasil ainda o bambu. Já na China tem muita coisa feita, a Colômbia tem bastante, né? Então, tem que ter mais pesquisas, mais envolvimento para dominar a tecnologia do tratamento e dar garantias de ter uma obra duradoura, de longo prazo, né? Pelo que dá o material. Mas o bambu tem problemas de trinca, e tem que botar luvas com o tempo, entendeu? Então, é complicado você ter uma obra assim em bambu. Eu me animei porque, assim, comecei o projeto, observei as propriedades mecânicas, segui trabalhando e eu fiz o que eu pude. Mas aqui mesmo, nessa casa que eu estou morando, eu não pude colocar bambu. Mesmo tudo que fez de pesquisa, porque eu não tinha as garantias de longo prazo de ter uma casa duradoura. Bom, excelente. E eu vi que aqui tem um pessoal aqui que ainda está no primeiro ano, que ainda vai ter a matéria de resistência dos materiais. Eu queria que o senhor falasse um pouco da matéria, da importância dela, para o pessoal já entrar preparado daqui umas semanas. Então, como eu viajei por muitas universidades, eu fiz graduação lá no Sul, eu tive aqui em Londrina, tive em Barcelona, também tive contato com os professores de lá. E olha, em todos os cursos de engenharia que eu perguntei quais as disciplinas mais difíceis, e é unânime RM. Então, RM já é uma matéria difícil. Ela é intrínseca, por quê? Porque ela envolve muitos conhecimentos de matemática, de propriedades físicas, entra tudo, muito cálculo, matéria muito, muito básica, que é fundamental para todas as estruturas. Se o aluno está bem formado em RM, as demais disciplinas ele faz com mais tranquilidade. Se ele em RM não tiver muita facilidade e dificuldade, ele vai ter deficiências técnicas no futuro. Então, e concursos públicos, por exemplo, Petrobras, Sanepar, Copel, a maioria das disciplinas, das questões que envolvem estruturas é de RM. Legal. Bom, acredito que seja isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Bom, então é isso. Eu acho que foi bastante produtivo. Eu gostei bastante. Muito obrigado. Nelson, pode falar.
Opa, boa noite. Desculpa aí, Opa! até eu ligar o microfone eu não consegui. Desculpa, Daniel. Tranquilo. Boa noite, professor. Boa noite para todo mundo, né? Eu tenho uma pergunta, se o professor puder só devagar um pouco mais, que ele falava muito com a gente, mas talvez o outro pessoal que não tenha acompanhado, mas quanto à questão do ser engenheiro civil hoje, né? Se o professor estivesse começando hoje ele começasse no segundo ano de engenharia, o pensamento a gente já tem, mas o que você focaria? Seguiria para a mesma área? Que área que hoje o professor acha mais importante focar? Porque hoje é um mundo diferente do que lá em 1900 e alguma coisa o professor começou. Questão de sustentabilidade, meio ambiente, questão da própria resistência dos materiais é diferente, né? Então, como que o professor pensaria hoje, como estudante nosso, vendo o que o professor tem de bagagem aí? Olha, eu dou aula já há 37 anos, 36 na UEL e um ano lá no Sul durante o mestrado. A RM, os conceitos deles, eles são jurássicos. É lá dos antigos, né? Mas os principais editores de livro são os russos. E os russos têm livros muito antes de começar a engenharia aqui no Brasil, né? Eles já tinham lá os livros top em RM e são os clássicos até hoje. Está lá toda a fundamentação. Então, eu posso dizer que não mudou muito, não. O que mudou nas grades curriculares foi tirar alguns conteúdos que se davam antigamente porque não tinha computador, não tinha programação. Então, tem muitas teorias que a gente usava. Eu mesmo, na época de graduação, não tinha computador, não tinha programas, a gente fazia tudo na mão. Então, tinha sistemas de cálculo que facilitavam. Com o advento de entrar, então, a análise matricial na programação, nós fomos enxugando algumas coisas, mas o cerne da mecânica, o cerne de RM, não mudou nada. Os livros modernos botaram mais desenhos, melhoraram, mas se for pegar o conhecimento fundamental, eu nem recomendo os livros modernos. Os livros russos, lá tem todas as teorias mais aprofundadas da parte matemática que envolve também. E eu digo que não mudou muita coisa não, viu? Pelo menos aqui no Brasil, olha, praticamente o cerne principal é o mesmo. Na época que fiz faculdade, tinha concreto armado, estrutura de madeira, estrutura de aço. O nosso currículo exatamente está isso aí. O resto é pós-graduação. Ah, mudou a norma. Tudo bem, atualizou a norma. Isso é uma coisa. Mas na academia, na universidade, eu posso falar que não mudou muito. Agora, sobre essa questão de se eu começasse agora, eu tive sorte que quando fui fazer engenharia, eu tive dicas de professores no primeiro semestre já. Então, eu não perdi tempo. Eu fui um aluno muito dedicado e eu consegui média final perto de 9 de toda a universidade. Então, eu não perdi tempo. Já hoje em dia, tem muitos que conseguem acordar da filosofia profissional a partir do segundo ano para o terceiro. Aí começam a ver, mas já deixou de aproveitar antes uma dedicação lá nas disciplinas básicas de matemática, de química, de física, que são fundamentais para o futuro. Então, é isso que eu acho que foi uma perda que não deve ter. Acho que deve ter um envolvimento mais 100% o curso e, se sobrar tempo, lazer, festa durante a graduação. A prioridade é outra. Uma coisa que na época a gente não tinha extra classe, não tinha mídias sociais, não tinha celular, e isso, infelizmente, levou a uma falta de tempo dos alunos extra-aula que é necessário para fazer engenharia. Se eu voltasse atrás, engenharia civil é a melhor engenharia de todas. E explico por quê. Pode pegar engenharia mecânica, pode pegar engenharia espacial, pode pegar qualquer outra engenharia, pode pegar até arquitetura. O engenheiro civil, com a sua formação que ele tem, é tão variada a formação que ele pode trabalhar em tantas áreas que é o profissional que tem mais opções de mercado depois para se especializar e trabalhar. Mais que medicina, mais que o médico ainda. Então, se gosta de engenharia, faça engenharia civil, mas aproveita ao máximo. E daí pode trabalhar. Inclusive, tem muitas financeiras, que eu lembro quando me formei, tinha uma financeira lá no Sul, que me contratar por a formação que eu tinha de cálculo, de matemática, para trabalhar numa financeira do banco. Eles buscam muito engenheiros civis.
por conta das disciplinas de matemática pesada que tem lá no início do curso. Então, as habilidades que dá para a gente é muito ampla, em todos os sentidos. Então, essa dica eu dou. Façam intensamente o curso. Qualquer matéria, tratem como se fosse a melhor, a mais importante. Seja saneamento, seja hidráulica, seja fundações, seja solo, seja estruturas. Abracem, se dediquem, explorem os professores, são tudo quase doutores, gente, com muita formação. Isso posso falar de cadeira. A gente é muito pouco explorado pelos alunos, muito pouco. Em sala e também extra-aula. Na época antiga, os alunos vinham fora do horário, na sala, batiam lá, tinha fila, esperando para perguntar mais coisas que achavam interessante. Ó, lá fora tem tal coisa nova. O que é isso, professor? Pô, isso que dá uma bagagem enorme. Então, dedicação. O que mudou com o tempo, eu acho, é o perfil dos alunos. O quadro docente só melhorou. Antigamente era só mestrado, hoje em dia, praticamente os que são efetivos do curso, né? Tira os temporários, tá? Os efetivos são tudo doutores ou pós-doutores, que orientam mestrado, doutorado, viajam, vão para congresso, estão atualizados, de muito boa formação. Aqui da UEL, né? Bom, fica aberta mais perguntas, mas no final... Mais uma, se ninguém vocês, tiver, se eu puder depois que nada a fazer, ver não com sei como é que engenharia. tá a questão de tempo aí. Não, pode ficar à vontade. Talvez, Não, acho que tem alguns que não sabem, mas o professor está se aposentando agora, né? E eu queria perguntar, aproveitar, né? Se quando o professor começou lá em 1987, ele imaginou que a carreira seria assim, ou imaginou que seria diferente? Conseguiu cumprir tudo o que tinha desejado? Ganhou alguma homenagem de uma placa no final da carreira? Então, é interessante, hein, porque quando eu estava lá no interior, no sul, que eu fazia o primário lá, o pai tinha terra, a gente trabalhava na roça e estudava, né? Porque tinha que trabalhar com a enxada e tal. E aí eu com os irmãos a gente ficava conversando, né? Não, meu futuro eu não quero ficar aqui na enxada, não. Eu quero buscar novos ares, eu quero ainda ser um professor, quero ser um doutor ainda, mas eu brincava lá atrás, sabe? Mas isso ficou na minha cabeça. Então, assim, é importante vocês ter um foco, sabe? Ter na cabeça uma meta, um objetivo, porque a gente chega lá. Pode demorar mais ou menos, mas é importante já traçando metas de futuro. Claro que pode mudar, acontece durante o caminho algumas coisas que fazem mudar, faz parte da vida. Mas ter metas, ter objetivo, querer ser melhor, buscar metas maiores é importante, mas sempre com o pé no chão, né? Sempre não pode voar também, não. Tem que estar bem alicerçado, né? Mas sempre fazer o máximo possível, fazer um bom currículo, uma boa formação, as portas abrem. Eu sou a prova que não existe pistolagem aqui, eu entrei, vim do Sul, ninguém me conhecia, entrei pela porta da frente, não fui protegido, não fui aprovado por ninguém, a não ser pela qualidade da formação e para mim e para o meu histórico e a minha experiência acadêmica. Mas eu, se voltar atrás, faria a mesma coisa de novo, tudo. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu gosto muito de ser pesquisador, então eu fiz tudo que eu realmente tinha como objetivo. Eu nunca tinha pensado que acho que ia fazer no exterior doutorado, isso eu nunca tinha pensado. Em 87 foi quando eu comecei a carreira de professor aqui na UEL, né? A graduação comecei em 79. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Ninguém? Pode aproveitar, está cedo ainda. Pode ficar à vontade. Qualquer pergunta. Não precisa só de engenharia, coisas de vida também, Sim. né? Coisas que aconteceram, não aconteceram. Enfim, estou aberto. Já que o professor falou, né, coisas de vida que aconteceram, não aconteceram, um fato que eu não comentei na aula, mas eu lembro de uma reportagem do professor, eu não lembro em que ano, que a filha dele se acidentou no ônibus e foi uma mensagem dele que ela viu e se salvou, não foi isso? Eu não comentei com o professor porque lá eu não comentava essas coisas assim, porque primeiro que eu chegava atrasado e já saía mais cedo, né?
Eu nem sabia E disso. nunca tinha visto tocado nisso ainda. Então, assim, o que está por trás dessa atitude que eu tive com a minha filha, eu faço em muitas outras coisas. O que é? A gente tem que tentar ser o máximo preventivo. É muito mais econômico em tudo na vida você tentar antever, fazer uma leitura, prever o que pode acontecer, alertar, fazer um básico já ajuda bastante. Minimiza um monte de coisa. É como um motorista de carro, né? Você fazer o preventivo, ver que tem um movimento estranho de um carro, caminhão, sai do carro, deixa passar, sabe? Não tenta ficar, quer dizer, o preventivo resolve muito. Da minha filha, o que aconteceu? Ela fazia mestrado em Florianópolis, já há 2 anos e pouco, e ela dizia que ia chegar de ônibus lá, ia pegar ônibus, eu avisava, ó, ir para me buscar na rodoviária, já avisava a hora, chegava sempre de madrugada, cedinho da manhã, tinha que buscar ela, mas eu nunca tive estado de falar para ter cuidados na viagem. O incrível é que exatamente nessa viagem que ela, fatídica, né, que ela veio, ela no dia anterior, antes de pegar o ônibus, mandou para mim uma mensagem e disse, ó, pai, eu vou pegar o ônibus e você, então, mais ou menos lá pelas 5h30, 6 da manhã, vai na rodoviária que eu estou chegando para ir buscar. Digo, tranquilo, minha filha. Mas aí eu peguei e botei fui em SMS, eu botei em texto maiúsculo, bem assim, filha, não confia no motorista, você vai viajar durante a noite, coloca cinto e fica com ele toda a viagem, no ônibus. Dá um acidente, vocês voam, vocês não sabem onde vão acontecer com vocês lá dentro. E isso ajuda bastante, mas eu botei letra maiúscula para ela, mas eu nunca tive isso antes, foi uma coisa assim meio que iluminada. Eu não sou nada supersticioso, mas aconteceu comigo mesmo, e estava lá no celular dela. Bom, eu estava de manhã, botei despertar o relógio, chegou o horário de sair de casa, de repente toca o telefone e a minha filha, dizendo, pai, fica tranquilo, mas um acidente grave nós tivemos aqui no caminho, perto de Irerê, aqui perto de Londrina já. Estava chegando o ônibus e ele capotou numa curva e 2 pessoas do lado dela morreram ali mesmo. Estão do lado dela. E estavam sem cinto. Voaram por lá, o ônibus capotou. Enfim, teve 3 ou 4 mortes, né? E ela praticamente não teve nada, só um arranhão. Aí, quando tombou, ela tirou o cinto, teve que pular por cima das pessoas, ser pela janela, e ela me telefonou. E isso aí, tava lá os repórteres, e no fim ela contou, né? E daí ele disse, o pai mandou uma mensagem, e ela mostrou o celular. Aí a PC mostrou uma reportagem dizendo da importância, né, desse preventivo, de sempre estar preocupado com o que pode acontecer. Por mais que falam que o motorista dorme durante o dia, eu não confio. Eu tenho muito medo de viajar, sobretudo viagens noturnas. É isso aí, né, Nelson? Aconteceu? Foi assim mesmo. Eu tinha visto a reportagem, acho que foi no dia, na hora do almoço. Passou uma reportagem no horário do almoço. Eu lembro, nunca comentei com o professor, mas eu tinha visto, reconheci na hora, falei assim, uma oportunidade eu converso com ele para a gente ver. Foi isso mesmo, viu? Mas está por trás tudo a questão preventiva, né? Que a gente tem em tudo que a gente faz, tem que estar preocupado, sempre atento. Por exemplo, vocês que são da balada, eu dou uma dica. Eu sempre que eu ia, quando era jovem, em festas, em locais fechados, ou quando eu levava minhas filhas para a balada, eu ia conhecer o espaço. Eu olhava extintor, olhava quantas saídas tinha, sabe? Filha, aqui tá perigoso. Der qualquer entreveiro aí, uma briga, essa porta aqui é pequena, vai ter pisoteamento, né? Um incêndio. Então, isso tudo, pessoal, vocês têm que estar atentos, viu? Lembra aquele acidente lá em Santa Maria, naquela boate lá, a Kiss? Lembra que morreu um monte, que a tragédia? Aquilo lá é algo bem típico. Se olhar para cima, aquele isopor totalmente inflamável no teto, era um risco. As portas de saída eram uma só. A fumaça, ou nem precisa ter de incêndio, qualquer briga lá mais séria, e que fosse ter correria, ia ter pisoteamento, podia morrer também. Então, tem que estar sempre atento, pessoal, na questão preventiva. Sem contar na engenharia também, né, que eu mexo com patologias, então, quanto mais se prevê no projeto, os detalhes construtivos para minimizar os problemas futuros do pós-ocupação,
que é a questão de patologia que eu trabalho na pós, e é muito mais barato, muito mais econômico pós-ocupação de uma obra, se ela, durante a execução e projeto, você já ficar preocupado com a condição de durabilidade e eficiência dos materiais e do sistema construtivo, né? Essa é uma dica que se põe em tudo, tecnicamente também, para a vida. Eu ia comentar até isso, né? Porque o trabalho do engenheiro é um trabalho preventivo, né? Você tem que evitar as coisas, né? Então, pô, tem tudo a ver mesmo. Mais alguma pergunta? Para você ver, né? Um cara tão instruído, né? Vai me torcer pro Internacional. Dá para entender essas coisas? Não dá para entender. Entendeu? O Mas que levou? isso aí Será são que você coisas foi que lá trauma de infância, né? De criança, meu pai, quando nasci, já botou camisa vermelha, já botou boné, a gente já nasce praticamente induzido a ser. A gente não escolhe, a gente é levado. Você pensar bem, esse é um detalhe que eu vou comentar com vocês também, tá? Que eu percebo na atualidade, é levar muito a sério demais, questões de time que torce, de religião que frequenta, de ideologia política. Isso aí, para a vida da gente, pode ser um estorvo, pode ser um problema. Tem limite, sabe? As pessoas não estão tendo esse limite, né? Eu tenho uns primos, um parente meu lá do Sul, que quando o Inter perde, nossa, mandam coisa como está depreciando eu como pessoa. O que tem a ver eu com o time do Inter? Você está jogando mal lá, eu nem estou jogando no time, né? Fica me dizendo, o Inter perdeu. Tipo assim, me botando para baixo, pelo amor de Deus. Eu sou mesmo independente do time, né? E outra coisa, o Inter é meu time, o Corinthians é meu time, é o meu time. Nem um tijolo do Corinthians do estádio é teu, nem nada. Que lá, cada um vestiu, o Corinthians nem sabe que você torce. Então, esse só de ser meu time, gente, cuidado, é o limite, tá? Isso aí na brincadeira, tá? Mas cuidado para não atropelar o resto, né? De repente, brigando no futebol, você briga por questões profissionais, briga com um colega, com um parente, com um amigo, e por conta desse fanatismo, né? Que até se vê aí em estádios, brigas, né? Depois, durante o jogo, fora. Isso é uma coisa indiscutivelmente tolerável, né? Não pode. Brincadeiras, tudo bem, mas cuidado, né? Tá? Não, eu gosto disso, brincadeiras. Eu acho sempre que a gente tem que tornar as coisas mais leves, assim. Essa própria iniciativa aqui é uma iniciativa de tornar mais dinâmico as coisas, mais conversado, assim, né? Porque às vezes a gente fica muito receoso de fazer perguntas no ambiente universitário e tal. Então, eu gostei bastante dessa iniciativa aqui. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Sem querer dominar novamente a conversa, mas já dominando, eu queria ver, assim, agora uma pergunta mais, já brincou do Internacional, porque o time realmente é uma brincadeira, que lá eu não considero nem como time, né? Mas o professor, ele é voltado para patologia, né? Nós temos aí 5 anos de curso. Pelo menos eu sinto falta de uma disciplina que fale mais da patologia e também da manutenção da edificação em si depois, né? Agora, isso como discente, né? Como docente, o professor, assim, o que poderia a gente aconselhar já agora, sugar mais os professores quanto a isso? Porque é uma área que eu vejo que a gente não tem muito contato da manutenção predial em si, da estrutura do edifício, né? E a gente vai estar com estruturas daqui 20, 10, 15 anos que já vão precisar disso. Então a gente tem que se preparar para ter isso também. Visto, por exemplo, Portugal, a engenharia é muito forte porque eles têm lá uma coisa do patrimônio histórico deles. Lógico, totalmente diferente daqui, né? Mas só para citar, assim, porque que essa pergunta minha da patologia em si, agora na graduação, sem esperar a especialização. Na graduação, pela carga horária, limite que tem, não tem como colocar todas as disciplinas que são interessantíssimas para o engenheiro, por isso que tem a especialização. Então, eu sempre recomendo a todos que, se possível, seguir depois de formado fazendo cursos de atualização, de capacitação, especialmente cursos de extensão e de especialização. Ainda mais se gosta de uma área mais específica, gosta de estruturas, então faz um curso, o nosso curso da UEL é muito bom, bem completo, porque a graduação não consegue completar. Agora, só na graduação, você vai trabalhar no mercado já sem fazer especialização, se você seguir as recomendações das normas,
seguir o que a academia ensinou, projetar e executar, obedecendo essas normas técnicas, a chance de ter problemas depois é menor. O problema é exatamente aquele onde a pessoa se forma, às vezes não se forma bem, não está bem capacitado, nem domina as normas técnicas que foi dado na graduação, vai trabalhar, projeta ou executa fora das normas, sem conhecimento de norma, ou deixando na mão do próprio construtor, lá para o mestre de obra, que é muito comum. O engenheiro assina, faz um projetinho, entrega lá para o proprietário, e depois quem vai tocar a obra tudo é um prático, que não conhece a parte técnica. E os projetos não estão bem explicados às vezes. E aí é obrigado o cara da obra lá, o pedreiro, o mestre que for, tomar uma decisão, e ele não conhece nada. Então a chance de dar problemas patológicos é o principal problema do pós-ocupação, é casas que têm esse perfil, onde tem até projetinho, tem um que assinou, só que quem está tocando a obra na prática é o proprietário junto com um mestre de confiança, ou uma empresa de confiança, e a parte técnica fica a desejar. E isso lá fora do Brasil não tem. É uma coisa brasileira. E isso é o mais grave, vocês vão se formar, cuidado. Não se prostituam assinando projetos e pegando dinheiro só. Porque vocês vão ser responsáveis técnicos por pós-ocupação depois. O mestre e o pedreiro, ele não assina nada. Se o proprietário entrar com processo e nobre desempenho, vai para quem assinou. Então, cuidado, que é um perigo grande atuar como engenheiro, mas só para ganhar dinheiro. Não, tem que ter cuidado. Esse é o grande problema, viu, Nelson? Esse é o calcanhar de Aquiles de obras pequenas. Obras grandes, aí não, aí se usa a técnica perfeita, inclusive cada área é uma empresa diferente. Nos edifícios, você faz de acordo com as normas e empresas diferentes especializadas em cada área ainda. O problema são obras de 1 ou 2 pavimentos, casas. E aí que é o problema, onde tem muito forasteiro trabalhando e com pouca técnica por trás, fiscalizando e acompanhando. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Não? Pô, então, acho que é isso. Foi bem Posso fazer um fechamento de coisas que não foi perguntado aí, rapidamente? Perfeito, professor. Excelente, boa ideia. Eu sempre digo, ó, sugestão, nunca se deve ficar brabo. Adota ou não adota, certo? Quando é dicas, você dá, cada um escolhe o que você vai fazer. Então, como é de graça e ninguém vai se incomodar, eu vou dar algumas dicas de experiência que eu tive com a vida. Se alguém quiser seguir ou acompanhar, mas só dicas que onde eu vi que eu tive sucesso, onde que valeu a pena, tá? Aqueles que não, logicamente que eu não vou sugerir. Então, assim, como um aluno de engenharia, só para reforçar o que já conversei com vocês em sala de aula e aqui, o mais importante, façam cada disciplina como se fosse a melhor da vida de vocês. Dediquem 100%, façam o melhor possível. Se der 10 de nota, melhor, mas não é a nota ou o detalhe, é o envolvimento em aula e extra-aula. Tudo que aparecer de palestras, Sinduscon, CEAL, online, que envolve engenharia, época de férias, pintou um estágio, façam. Aproveite esse tempo dos 5 anos. Essa é uma dica, assim, primeira que eu falo para vocês, que é onde que eu vejo a maior dificuldade, porque cada vez tem menos que vão para o mercado bem capacitados. Esse é um detalhe importante. Outro, fazer sempre o melhor possível. Sempre acho que pode melhorar. Nunca vão se achar. Sempre, e vou morrer achando que posso melhorar. Então, essa é uma coisa importante também, e isso com certeza vem em qualidade. Qualidade vem por trás dessa preocupação em sempre melhorar, né? Sobre questões de saúde, dica. Eu sigo há 5, 6 anos um profissional de graça no YouTube que mudou a minha saúde total. Eu faço exame, tudo que é tipo, tá tudo perfeito, tudo preventivo faço.
Não deixo vir a doença para tomar. Não tomo nenhum remédio. Nenhum. E sinto melhor quando era jovem. Graças ao acompanhamento de um profissional chamado Lair Ribeiro. Então, quem quiser seguir no YouTube, ele é mexe com comida, como é que é? É nutrólogo e cardiologista, é médico. E é um cara que dá dicas de alimentação saudável. O que faz mal, que está nas prateleiras do mercado, que acha que é saudável, não é, e aquilo que faz a diferença, tudo baseado em publicações científicas modernas, de qualidade para a saúde. Então, a dica, quem quiser seguir, e adota de vez em quando alguma coisa que sugere que vale a pena, Lair Ribeiro. Outra coisa importante é a gente ser um cidadão. Para ser um cidadão, nós temos que estar em dia aí acompanhando e opinando e participando do nosso sistema político brasileiro, que é uma política não de partido. Política, a gente tem que ser um cidadão para exigir o que está bom, o que está mal, saber escolher. E esse é um problema que eu vejo com o tempo. As pessoas não estão muito mal informadas, cheias de fake news. E eu me perdia, até uns 10 anos atrás, não sabia quem seguir, que noticiário, que revista, que jornal. Era uma coisa assim, te levava a informações erradas. Quando descobri um jornalista que realmente ele comprova que não tem partido, eu comecei a seguir ele e o cara não errou. Ele criticou tudo que foi presidente, que foi sistema político, e realmente ele tinha razão. Quem quiser seguir ele, se chama Reinaldo Azevedo. Tá? Ele tem o programa da Band News, está no YouTube. Tudo que é dele, e quando está de férias, eu sinto falta. Eu não perco um dia, porque ele me atualiza em tudo. Ele foi professor, ele dá dica de livros, de leitura. Ele tem um conhecimento, é um cara inteligentíssimo, e ele domina muito a parte legal também, de Constituição, de leis. Ele estuda muito. É o cara mais inteligente que eu sei no mercado, e trabalha no jornalismo hoje, é um jornalista. Tá? Vale a pena. Reinaldo Azevedo. Tá? Ele está criticando um, então ele é outro. Não significa que ele está apoiando o outro. Ele está criticando que está errado desse aqui e daquele lá. Então, isso que é legal. Em cima disso aí, eu comecei a separar em cada eleição com o perfil que eu vinha, qual que é aquele que reunia as mínimas condições melhores ou menos pior em função do que é importante de ter para a nação, e não como ideologia política. Pessoal, essas duas dicas que eu dou só, é pouca coisa. Quem quer segue, quem não quer não segue, mas para mim fez a diferença em termos de cidadão e também para a saúde, né? Da parte técnica já falei tudo que eu fiz, né? O que eu trilhei aí. Tá bom, pessoal? Quando precisar, Daniel, mais adiante, alguma coisa, só chamar, tá bom? Beleza. O primeiro foi Francisco, né? Foi bem bacana. Ele foi meu aluno. Ah, caramba. Ele foi, eu acho, da terceira turma minha. Olha Outro só. professor que vocês conhecem, que foi meu aluno, é o Paulo Lopes. Ah, sim. Também Ele já comentou. Ele comentou, inclusive, da espuminha, professor. Esse estava na pauta, hein, da espuminha. De onde veio a ideia de fazer aquela espuminha, professor? Então, quando eu vim dar aula na UEL, tinha um professor de RM, que ele foi para São Paulo, e ele teve contato com um grande professor lá, que ele dava aula com modelos. Foi o primeiro do Brasil. Sim. E eu fui para o laboratório lá da UEL, vi o que tinha de modelos. E ele foi lá e me mostrou essa espuminha. De não é possível. Eu fiz faculdade toda, não enxergava essas coisas. Com essa espuminha eu mostro tudo. Eu adotei. Então não foi invenção minha, não. O professor está aposentado já, aqui da UEL, é o César Balarotti, mas não foi ele que inventou, não. É um professor da USP, que também está aposentado, acho que já faleceu, que foi o primeiro que publicou livros onde ele dava dica da importância de usar modelos reduzidos em sala de aula, para mostrar mecanismos que o aluno não consegue ter a abstração de perceber, só falando ou estando no quadro. Com o modelo, você consegue mostrar os efeitos mecânicos dos esforços, das tensões, né, das deformações. Então, inclusive, eu mandei fazer e eu tenho um aqui em casa. Quando for dar cursos depois, eu uso bastante ele também. Essa espuminha aí. Vai estar comigo para sempre, uma delas. Não, é bem bacana essa ideia. A gente precisa mesmo visualizar as coisas que a gente está aprendendo. Às vezes a gente não consegue visualizar, às vezes é muito complexo, às vezes não dá para desenhar no quadro tudo, tem coisas que é muito, muito complexa, né? Claro. Mas mais alguém tem mais alguma pergunta?
Eu tenho mais uma. Pode fazer. Eu quero saber quando é que vai ser a feijoada, churrasco, rabada, não sei o que aí na chácara. Porque eu me esforcei para passar só por causa desse evento aí, hein? Ó, com certeza eu tenho que fazer no mês de agosto. Quando começa as aulas de vocês, o ano acadêmico? Se eu não me engano, dia 7. 7 de Setembro? agosto. É no dia 7. 7 de Setembro? agosto. 7 Agosto. de agosto. Agora já? Já. 2 semaninhas de férias só. Ah, não. Então é que eu achava que ia ter um mês de férias para depois começar. Não, então não tem mais a urgência de ser só em agosto. Então eu vou entrar em contato com os dois representantes das duas turmas, né? Para ver um fim de semana que atenda a maioria, né? Então a ideia é fazer em agosto, tá? Mas mais tardar, primeira quinzena de setembro. É que em agosto é dia dos pais também, que não vai poder ser, porque o pessoal vai viajar, né? Não pode ser. Então, já elimina o fim de semana. Mas com certeza vai ter. E também eu tenho que ser um fim de semana que não chova, não pode ter chuva. Então, essas vão ser condições para a gente definir. Eu vou dar as datas que eu posso, e aí os alunos, os representantes, vão entrar em contato com vocês para ver qual que é o dia melhor. Qual fim de semana, se é o sábado ou o domingo. Aí tem que ser 2 datas, né, professor? Uma de teste, um evento teste, e depois o evento oficial, né? Tem que ser 2 finais de semana, né? Ah, não, tranquilo. Promessa é dívida. Ah, outra coisa também que eu lembrei agora, como pesquisador, eu desenvolvi, com esse interesse e admiração por modelos, eu produzi, junto com alunos, né, e com outros professores, como ajudantes, eu coordenei projeto de pesquisa e ensino. E então executamos aqueles modelos que nós falamos do professor André, Viga, Pórtico, lá tem um monte, foram todos projetos que eu coordenei. E foi produzido, e são inovações no Brasil. Já tem 3 que estão patenteados a nível do Brasil de modelo já. Foram premiados em congressos. Tem a outra linha de pesquisa que também eu trabalhei, que é projeto de pesquisa e ensino. Basicamente, executar modelos que você possa usar em sala de aula, que além de você mostrar mecanismos, também se pode comparar deformações, valores de reação real com o modelo que foi simulado no quadro. Então, ele é quantitativo e qualitativo. São modelos profissionais didáticos. É isso aí. Isso. Bom, mais alguma pergunta? Eu sei que o Nelson me provocou antes com o negócio do Inter, tá? Vamos fazer energia hoje para ganhar Flamengo, né? Eu não provoquei, eu apenas disse a verdade. Ó, vamos torcer pro Flamengo hoje, né, pessoal? Não, eu nem perco meu tempo mais com isso, porque eu sei que vai perder. Então, eu acredito que seja isso, hein? Muito obrigado, professor, mais uma vez, por topar vir com a gente. E é isso, ó. Vou mandar aqui no chat a lista de presença, que depois vai vir certificado para vocês. Beleza? É isso. Parabéns, Daniel, pela tua iniciativa, viu? Beleza. Oh, muito obrigado, professor. Eu conheço professores aposentados também. Sim. Já há mais tempo, se um dia precisar de alguma dica, de algum professor de estruturas, né? Eu não sei se... Agradeceria, hein, professor? Quanto mais gente eu puder trazer para cá, melhor. Sabe quem que pode ajudar vocês lá da estruturas que está dando aula ainda, e é das antigas? É o professor Jorge Bonassar. Certo. Ele foi reitor, ele já foi reitor da UEL. Caramba. E ele se aposentou, e aí fez concurso e voltou de novo para dar aula. E ele conhece todos que foram antes professores, que estão já aposentados. Tem contato também. Ele pode dar dicas para vocês convidar. Perfeito. Perfeito, professor. Ele Jorge mesmo. Bonassar. É ele mesmo, imagina, já foi reitor. Esse tem muita história para contar, hein? Oh, excelente. Adoraria tê-lo aqui. Quando eu cheguei em 87, ele era o reitor. Olha, caramba. Aliás, a minha vaga de concurso público é porque ele foi para a reitoria e levou outro professor do departamento para ser pró-reitor. E na época abri concurso público. Por isso que eu entrei aqui na UEL. Caramba.
Interessante, né? Pô, Mas eu acho que o próximo, o Daniel tem que chamar o Gerson. o Gerson. O Gerson, 1h30 de Gerson para dar, ficar filé. Pô, chamarei. Eu tento tornar tudo assim mais leve, assim. Ó, quem sabe 1h30 de Gerson comigo aqui mediano, filho. Vai ser massa. Eu acho que o Gerson estava na banca do meu teste seletivo em 86. Eu acho que ele era. Caramba. Ele já Pô, era professor. Eu acho que ele foi da minha banca. Gerson. Gerson foi coordenador de colegiado também. É interessante trazer ele aqui. O Gerson tem história. Sim. Vou trazê-lo. Beleza, então, pessoal. Qualquer coisa, estou à disposição. Beleza, E professor. aqui, se não se encontrar, até a festa aqui na chácara. Ó, vocês viram a Beleza. casa como é que Olha tá aí, lá. né? Olha como é que ela é rústica, ó. Estão vendo? Ó, É tudo pô, aparente, ó. casão, Tudo hein? madeira. Legal. Tem até lareira lá, ó. Legal. Tem os troféus de tênis, que fui campeão. Ó, professor joga tênis. Ó. Eu fui campeão paranaense. Em 2007. Olha. Para ver Tem como que o 50 nível dos troféus de atletas tênis aí. paranaenses está ruim. Olha o nível dos atletas tenistas, como é que tá. Mas, professor, só aproveitar e dizer que foi uma honra aí ter estudado esse 1 ano com o professor. A gente conseguiu bastante conhecimento. E eu queria ter tido um desempenho melhor que eu tive, mas no final deu tudo certo. Então, muito obrigado por tudo aí. Verdade. Imagina. O mundo é pequeno. Vai que um dia eu volto para dar aula. Você sabe, posso ainda. Eu posso prestar teste seletivo, né? Eu posso aposentar e entrar depois como professor temporário. Também pode. Mas qualquer coisa o professor faz o seguinte: agora aposenta, casa, tem 3 filhos, separa da mulher para pagar pensão, aí tem que voltar a trabalhar. Aí a gente volta, quem sabe. Tem que provocar a necessidade, né? Exatamente, tem que ter um estilingue nas costas. O motivo. Tá certo. Então tá. Mais nada? Nenhuma pergunta a mais? Última chance, hein? Vamos ver. Fiquei contente que aprovou o pessoal que foi para exame, praticamente todos aprovaram. Quem fez a 4ª avaliação, quase todos aprovaram também. Fiquei muito feliz. Verdade. Mais alguma pergunta? Acho que não, hein? Eu vou encerrar, senão a gente fica até meia-noite aqui. É, verdade. Beleza, então. Pô, muito obrigado mais uma vez aí. Por vocês terem comprado Imagina. minha ideia. Eu que gosto dessa coisa da comunicação, balear junto com a engenharia, então, e vocês topando isso, muito obrigado. Ainda mais professores possam participar aqui com a gente. Muito boa iniciativa. Parabéns. Muito obrigado, professor. Posso sair? Pode sim. Ninguém mais quer perguntar nada mais? Tem isso, né? Alguém que tem mais alguma pergunta? Tá bom, então. Tchau, tchau. Tchau, professor. Um abraço.